Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Eu quero pedir para você abrir no tema que está em 2 aos Coríntios, capítulo 5. E eu quero fazer a leitura do versículo 18 em diante, por favor. Enquanto vocês estão abrindo, eu quero tecer meus agradecimentos ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo por mais esta oportunidade. Se não fosse o Senhor, com certeza, eu não estaria aqui esta noite. Eu quero louvá-lo, agradecê-lo e engrandecê-lo. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Gilson, juntamente com a pastora Dorca. E hoje eu vou falar algo na frente deles que eu sempre falo nas costas, mas hoje eu quero falar na frente. Que eu tenho vocês como um exemplo para mim. E que eu sou extremamente feliz em congregar neste lugar. E extremamente feliz em tê-los como meus pastores. Louvo a Deus pela vida do pastor, que Deus continue te abençoando, justamente com a pastora Tati. Pastor Éder, muito obrigada e obrigada pelo livro. Eu vou ler bastante, pode ter certeza. Louvo a Deus por todos os irmãos, por toda a igreja. E, inclusive, hoje eu estou me sentindo muito honrada que meu assessor está aqui, o Wesley Oliveira, que tem uma agenda muito cheia. E é sempre ele que cuida de toda a minha agenda. Que Deus continue te abençoando, que é um profissional excepcional. E a cantora Luciana Oliveira, que é até difícil eu falar dela, que para mim é a melhor cantora do mundo, é ela. E ela tem uma agenda muito cheia e hoje ela está aqui para me ouvir, meu Deus, para mim é uma honra. Mas vamos lá, gente, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 em diante, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo... Só um minuto. Estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Podem se assentar, ficar à vontade. Eu confesso para vocês que eu temi, mas eu fiquei extremamente feliz com esse tema. Estou extremamente feliz. Paulo, ele foi o fundador dessa igreja que estava lá em Corinto. Ele fica aqui mais ou menos cerca de um ano e meio, 1 ano e 6 meses, ele fica nessa região, ele implanta aquela igreja, ele é o fundador daquela igreja, e eu amo a história de Paulo. Eu passei 2 anos estudando só a vida dele, e eu sou impressionada o quanto o Senhor usou para desenvolver a sua obra missionária. E quando ele permanece aqui, desenvolve toda essa igreja, toda essa missão, depois Paulo ele tem que se ausentar. Mas Paulo começa a receber algumas notícias de como estava aquela igreja, de como estavam aqueles cristãos. E quando ele recebe essas notícias, logo isso não trouxe alegria no coração de Paulo. E então ele envia algumas cartas. Eu estou falando assim, bem enxugando bastante, né? Porque eu sei que ao decorrer dos dias, vários pregadores falaram acerca desse tema, então eu estou enxugando bastante. Paulo ele envia 4 cartas a essa igreja, com todo esse zelo, com toda essa preocupação para sanar, resolver alguns problemas lá. E eu quero abordar dentro deste tema, o subtema da vida espiritual aqui essa noite com vocês. Paulo, aquela igreja que estava lá em Corinto, a cidade de Corinto em si, era uma cidade extremamente desenvolvida, era uma cidade portuária, era uma cidade que passavam muitas pessoas por ali, tinha uma grande influência dos gregos, dos helenistas, da filosofia da época, e isso começou, e também a promiscuidade que era muito grande. Se a gente for pegar um contexto e abordar o contexto de como era a situação da cidade de Corinto, entenda, perceba, até aqui eu não estou falando da igreja, eu estou falando do lugar, geograficamente, Corinto, o lugar. E esse lugar tinha um templo. E aqui tinha um templo da adoração,
que eles consideravam como a Afrodite, que era a deusa da fertilidade, a deusa do amor. Esse amor aqui não é o amor que Jesus prega, e também não é o amor que o próprio Paulo vai relatar, vai trazer aqui àquela igreja que ali estava implantada, não. Esse amor aqui de Afrodite, que era a deusa do amor, era conhecido como todo tipo de amor. Eu acho que isso traz muito uma semelhança aos dias atuais, não é verdade? Que hoje em dia está muito aberto, muito apregoado isso dentro do mundanismo, obviamente fora da igreja, do contexto igreja, a se amar e ser este amor aceito, não somente o amor ágape, o amor puro, o amor genuíno, não, mas toda forma de amor, ela era aceita, apregoada, ensinada dentro daquilo que eles tinham como a religião predominante, baseado em Afrodite. Além disso, nesse templo que tinha de Afrodite, após os cultos, e dentro também ainda desse momento de culto, todo nesse contexto da cidade de Corinto, geograficamente e na cultura de lá, eles tinham um entendimento que haviam algumas prostitutas, eram cerca de 1000 prostitutas, que elas serviam no templo de Afrodite. Isso significava que sempre essas mulheres, elas ofereciam seus corpos de uma forma sexual, ofereciam sexo para os homens daquele lugar. Assim elas obtinham dinheiro, recurso. E essa forma promíscua do sexo, para eles entendiam que era uma forma de culto. Eles estavam cultuando a Afrodite quando eles estavam com essas práticas. Com esse dinheiro que essas mulheres obtinham, elas tanto se sustentavam como elas sustentavam também o templo de Afrodite. E aí você para analisar. E aqui entra mais um detalhe. Essas mulheres, pela cultura da época, elas precisavam ter uma diferença das demais mulheres, aquelas que não eram prostitutas. E a diferença é que elas tinham a cabeça raspada, elas raspavam todo o cabelo, para que onde elas passassem, as pessoas soubessem diferenciar quem eram as prostitutas do templo de Afrodite e quem não eram, as mulheres que não eram prostitutas do templo de Afrodite. Você vai entender, justamente essa parte, por isso que Paulo ele vai trazer que a mulher tem que usar véu, cabelo crescido e toda aquela parte lá, que nós vamos encontrar mais na frente, que eu não vou ressaltar aqui nessa noite, mas só falando superficialmente, enxugando aqui para vocês. Paulo permanece aqui durante 18 meses, 1 ano e 6 meses, ele sai daqui, ele recebe algumas notícias. Tudo isso que eu falei para vocês é um contexto da cidade de Corinto, como eu já falei e ressaltei. Agora eu vou falar para vocês como estava a igreja, porque esse contexto era um contexto do lugar. Agora o contexto da igreja, ele não ia muito diferente daquilo que estava o mundo. E se ia, segundo Paulo, era para pior. Essa igreja se considerava uma igreja extremamente espiritual, porque eles entendiam, e não eram os outros que os achavam espirituais, mas eles mesmos se julgavam espirituais. Porque a pessoa que ela é espiritual, ela não precisa bater a mão no peito e dizer: eu sou espiritual, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Não precisa disso. Isso me remete muito à memória dos fariseus. Eles que tinham esse hábito de bater a mão no peito e dizer: eu sou, eu faço, eu sou. Não é que eu sou nada, tudo é mérito da graça, não é mérito meu. Se há algo de bom em mim, em você, não é teu, é do Espírito Santo. Mas eu oro. Não, se você ora, até o desejo de orar não é meu, não é seu, mas é mérito do convencimento do Espírito Santo, é obra dele. É tudo obra dele, é tudo mérito dele. Me lembro de quando Eliseu vai passando. A sunamita observa e ela começa a dizer com seu marido: aquele é um santo homem de Deus. Eliseu não está abrindo sua boca e está batendo a mão no peito e dizendo: eu sou um profeta, eu sou um homem de Deus. Não, mas eram as pessoas que os viam e que testificavam daquilo que era na vida dele. O Senhor é na vida desse homem. Ele é um homem de Deus. Tudo que você encontrar que for fora disso é fariseísmo.
É alguém querendo se exibir, se amostrar, dizer que é, e de tal forma você pode chegar à conclusão. Não é alguém espiritual, pelo contrário, é alguém carnal. Porque quanto mais espiritual é o homem, e eu entendo muito isso, eu estudo muito história da igreja moderna, eu sou apaixonada pela história da igreja moderna. E quanto mais eu estudo a história da igreja moderna, mais eu paro para perceber e chegar a essa conclusão, que todos os pais da igreja, todos eles, se você for estudar a história de cada um deles, o momento que eles tiveram um verdadeiro encontro, mesmo que muitos deles, como John Wesley, por exemplo, já nasceu no berço cristão, mas o momento que eles tiveram um encontro com Deus, foi o momento que eles mais reconheceram que nada da salvação que havia na vida deles, da espiritualidade que havia na vida deles, que aquilo que era de bom que havia em cada um deles, não era mérito de nenhum deles. Você pega Calvino, você pega Agostinho, você pega Lutero, você pega John Wesley, Jonathan Edwards, George Whitefield, entre todos tantos outros, todos irão reconhecer, é Cristo. Se há algo bom, é em Cristo. E sabe, quando eu estava orando, eu fiquei tão feliz e eu falava com Deus. Eu disse, Deus, eles acertaram em cheio. Vocês acertaram, eu não sei quem escolheu o tema, mas quem escolheu o tema acertou em cheio. Porque se nós encontramos um resumo de tudo que Paulo escreveu, aquela igreja está resumido no texto que foi escolhido como um tema. Tudo, se você pegar tudo, está aqui o resumo. Nós estávamos perdidos. E a reconciliação, o Senhor nos trouxe para nós, que estávamos perdidos, o nosso pecado, na natureza que declina de Adão, que vai para o pecado, e nós fomos reconciliados em Deus por meio de Jesus, ou seja, não há mérito meu no plano da salvação, não há mérito seu, não há mérito nosso, é tudo mérito do plano de Deus. Você sabe por quê? Porque o plano de Deus, ele é perfeito. Não existe erro no plano de Deus. Existe a perfeição no plano de Deus. E você sabe por que Deus não contou comigo e não contou com você para que o plano dele desse certo? Porque ele já tinha contado uma vez com Adão. Ele sabia que o homem é falho. Ele preparou o plano da salvação todo nele. E é perfeito. Aleluia. Em contrapartida a todo aquele cenário cultural, religioso, geográfico, econômico, que estava a cidade de Corinto, está a igreja que estava implantada em Corinto. No meio de toda essa promiscuidade, havia uma igreja que era a igreja que tinha os 9 dons. Então a gente para pensar, tinha os 9 dons. Cara, que igreja é essa? Essa é a igreja. A gente logo pensa assim. Sabe por quê? Nós temos a mania errônea, mas sempre é tempo de se consertar e aprender mais. Eu aprendo cada dia mais. E às vezes nós confundimos espiritualidade com fervor. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Alguém pode ser fervoroso e não ser espiritual? Sim. Agora, é impossível alguém ser espiritual e não ser fervoroso. E era isso que estava acontecendo aqui. Eram pessoas que valorizavam os dons. O culto lá na igreja de Corinto era uma bagunça. Ninguém sabia esperar a hora do outro. Um começava a profetizar enquanto o outro estava falando em línguas. E não tinha aquela ordem, aquela decência. Isso era o de menos.
Eles se achavam espirituais, porque tinham os 9 dons. Mas Paulo vai dizer, eu estou ouvindo, chegou até mim, que vocês estão fazendo aquilo que nem o mundo está fazendo. Gente, eu falei como era Corinto. Era um lugar extremamente promíscuo. Aí Paulo vai dizer, o que vocês estão fazendo, nem os ímpios estão fazendo em relação à promiscuidade. Existe alguém no meio de vocês, um enteado que está amaziado com a sua madrasta. Como assim? Nem os ímpios fazem isso. A liberdade sexual, a libertinagem. No momento, e tudo isso, gente, voltado à vida espiritual. Porque isso é reflexo de uma igreja, de um crente, de um cristão espiritual. Não, você não se mede se você é espiritual. Eu não posso medir se eu sou espiritual pelos dons. Porque prega bem, porque canta bem, porque profetiza e acontece. Porque entrega uma palavra e acontece. Não, essa igreja era um exemplo clássico disso. De que não tinha nada a ver. Mas o que estava, de fato, aqui sendo observado e pontuado por Paulo, era justamente a carnalidade deles. E é tão interessante que Paulo vai dizer isso, e me chamou muita atenção, porque ele vai dizer bem assim, quando ele inicia escrevendo aquela igreja, ele vai dizer, eu não posso escrevê-los como espirituais, mas como a carnais. E aí eu lembro justamente do que Paulo também escreve, as igrejas que estavam na região da Galácia, quando eles ainda estavam com aquele problema do judaísmo sendo introduzido dentro da igreja e tirado, colocado de lado o mérito da salvação pela graça em Cristo Jesus. Não, eu não sou salva porque eu sou boa, eu sou salva porque Deus é bom e Ele deu o Filho dele por mim. E aí Paulo vai começar a escrever para aqueles irmãos que estavam na região da Galácia. Ele vai dizer, insensatos Gálatas, que começaram no Espírito, mas que terminaram na carne. Se você pegar o capítulo 5, quando Paulo, lá no seu capítulo 5 aos Gálatas, você vai encontrar ele falando dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. E ele vai dizer, mas se ainda há inveja no meio de vocês, vocês querem ser chamados espirituais? Se ainda há dissersão no meio de vocês, se ainda existem contendas no meio de vocês, a obra do Espírito é amor, é você considerar o seu próximo, é você respeitar o seu próximo e não medir por dons espirituais, repito e pontuo mais uma vez. Essa igreja se considerava uma igreja extremamente espiritual, a vida espiritual deles estava, para eles, tudo muito ok. Mas Paulo vai dizer, como eu posso chamá-los de espirituais? Sendo que existe divisão no meio de vocês. Agora já voltando para Corinto, saindo de Gálatas. Se existe divisão, existia um grupo não, gente. A igreja estava dividida em 4 grupos. Não era meio, eram 4, pastora Dorca. Uns diziam, eu sou de Cefas, que é Pedro. Outros diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ainda tinham aqueles que diziam, eu sou de Cristo. Eles valorizavam muito uma boa retórica, tinham muita influência dos gregos, dos grandes filósofos da época. E aí Paulo vai pontuar acerca disso. Isso são sinais da maturidade espiritual ou da maturidade carnal? E eu confesso a vocês, quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei analisando a minha vida e pontuando em mim aquilo que eu considerava espiritual. Aquilo que porque a primeira análise, ela não tem que ser para o outro, tem que ser para si. A mensagem, antes de eu pregar para você, eu prego para mim. É para mim que a mensagem, ela primeiro precisa ser pregada. O ministro, ele sabe disso. Primeiro ele tem que pregar para ele. E além de todo esse contexto a qual Paulo está relatando, ainda no momento da ceia, uma banalização da ceia. A ceia naquele momento ainda era o momento que eles se reuniam para comer. Não era como hoje em dia, como nós fazemos. Eles se reuniam realmente para comer mesmo, beber mesmo. E aqueles que eram mais ricos, eles chegavam bem mais cedo
Eles traziam muitas coisas, eles comiam muito, eles bebiam muito, eles ficavam embriagados. Eles cometiam glutonarias. Depois chegavam aqueles que eram mais pobres, de classe social inferior, porque eles passavam um dia trabalhando. Quando eles chegavam, já não tinha mais nada, porque os ricos já haviam comido tudo, já estavam embriagados e tinham cometido glutonarias. Paulo vai pontuar isso também. Tudo isso Paulo vai trazendo de uma igreja que se sentia, que se achava que era uma igreja espiritual. E algumas coisas me fazem lembrar, me trazem muito à memória de alguns períodos da igreja, principalmente da igreja moderna, períodos que foram bem semelhantes a esse momento aqui. Me traz a memória e a semelhança muito grande com os morávios, que foi um dos grandes, maiores avivamentos que já existiu, que foram com os morávios. Eu sou apaixonada pela história dos morávios. Em um período que a igreja estava sendo perseguida, esse era o momento da Guerra dos 30 anos. Cristãos católicos e cristãos protestantes, na região da Boêmia, e os cristãos protestantes estavam sendo perseguidos. Muitos deles tiveram que sair fugidos, deixaram tudo para trás, e alguns deles receberam asilo de um conde por nome Conde Zinzendorf, um homem riquíssimo, não vou entrar em detalhes sobre ele, de grande influência, um grande jurista, pietista, influenciado diretamente pelo pietismo. Ele recebe aqueles cristãos que estavam fugindo, pastor Leonardo, da Boêmia, ele junta eles, coloca eles lá, dá um pedaço de terra, eles fazem uma vila, pastora Dorcas. Agora você para pensar, que coisa linda, um monte de crentes morando tudo junto. Coisa linda. Agora tu me imagina um monte de crentes morando tudo junto, tudo com uma teologia diferente. Gerou o quê? Confusão. Acho que nem a Torre de Babel. Acho que nem Babel. A confusão foi implantada ali. O conde de Zinzendorf agora teve que colocar o quê? Ordem em todo lugar. Tanto na questão jurídica. Tem pessoas que acham, mas não pode. Vem cá, vou colocar um contrato. Todo mundo vai ter que assinar aqui que vocês vão se comportar. Isso acontecia, terminava o culto de um, saía na porta do outro e dizia, tudo que ele está pregando é errado, a teologia dele é errada, e eles se achavam espirituais, porque estavam fugindo da perseguição por amor a Cristo. E olha o comportamento, o que fala, se eu sou um crente espiritual, é o meu comportamento, é a forma que eu vivo. Aí nesse momento, nesse contexto, vai lá. Um sai na porta do outro, falando a teologia do outro, uma bagunça. O conde diz, todo mundo vai ter que assinar aqui um contrato, que um vai ter que respeitar o outro. E agora eu vou pregar para vocês sobre o amor. O amor resolve na igreja em Corinto, mas o amor resolve também no período da igreja moderna. Ele começa a pregar sobre as cartas de João, traz o amor, surge aqui o tão conhecido devocional. Aqueles cristãos começam a se respeitar, ler e aprender sobre o amor, praticar o amor. E agora sim começa uma vida de espiritualidade no meio daquela vila dos morávios. Os morávios foram tão influentes diretamente às nossas vidas, que as primeiras viagens missionárias, não estou falando da igreja primitiva, igreja moderna, transculturais, foram com os morávios. Saíram viajando, você sabe por quê? Porque um crente espiritual, ele ama a missão. É impossível eu ser alguém, estou e sou, tenho uma vida espiritual bem, e eu não amar missão. Eu não viver o amor, eu não respeitar o meu próximo, ainda que ele tenha diferenças, que tenhamos diferenças, que sejamos diferentes.
E aí, surge então aquela paz entre os morávios. E muitos deles começam a viajar e a pregar o evangelho. E um crente espiritual, ele se torna tão diferente que nesse período, muitos dos morávios, para alcançar outros povos, outras nações, eles começaram a se vender, pastora. Eles se vendiam como escravos para chegar em outros povos e anunciar Cristo a outras etnias, povos e nações. E os morávios influenciaram diretamente um grande personagem muito conhecido, John Wesley. John Wesley, o tição tirado do fogo. Esse mesmo filho de Samuel Wesley, Susana Wesley, tem uma vida incrível, chamado por Deus, ensinado por sua mãe, pelo seu pai, alfabetizado por Susana. Entra na Universidade de Oxford. De aluno torna-se professor na Universidade de Oxford, falava vários idiomas, conhecia a palavra, foi alfabetizado através também da palavra, por sua mãe Susana, quando ele ainda tinha 5 anos de idade. E ele pega um contexto, que se nós formos analisar, gente, um contexto da Inglaterra, eu estou falando aqui de término já, mais ou menos, do absolutismo, e entrando ali, já no iluminismo. Eu estou falando de período, meados já para iniciar a Revolução Francesa, aliás, a Revolução Industrial, perdão, século XVIII. Chega John Wesley em um contexto na Inglaterra. Agora você para pensar, todo mundo aqui, né, geralmente, quando a gente pensa em Revolução Industrial, o que vem à nossa cabeça? Fome, miséria, dificuldade, pessoas trabalhando horas e horas e horas, ininterruptas, salários miseráveis, veio a máquina a vapor, e começa todo aquele contexto, que geralmente a gente aprende no ensino médio. Em que a igreja passava por um esfriamento muito grande. O alcoolismo tomava conta da Inglaterra. O esfriamento, a igreja anglicana, a igreja oficial da Inglaterra, estava em uma desordem total. Esfriamento espiritual. Esfriamento que eu me refiro não são aos dons, mas a viver uma vida em Cristo. Eu disse para você que as obras, elas não vão nos salvar, as obras não vão mostrar que eu sou um crente espiritual. Não é através das obras que eu vou alcançar nada. Mas se eu sou salvo, é as obras que tem que me acompanhar. Você entendeu a diferença? Tem pessoas que estão fazendo o inverso. Eu corro atrás das obras para eu ser salvo, para eu ser espiritual. Porque me disseram que se eu fizer isso, eu vou ser espiritual. Me disseram que se eu não fizer aquilo, eu vou ser um crente espiritual. Eu vou ser um crente salvo. Aí ele vai correndo atrás das obras, está errado. Você corre através da salvação por meio de Cristo. E quando você reconhece Cristo na sua vida, automaticamente a sua vida é transformada. E as obras, elas vão te acompanhar. Você vai gerar frutos em Deus. Eu não preciso correr atrás. Eu preciso ver a cruz de Cristo. Porque quando eu vejo a cruz, eu reconheço a cruz, as obras, elas vão me acompanhar, elas vão me seguir. John Wesley entra nesse contexto. E o próprio John Wesley, em todo esse contexto, em Inglaterra, período de iluminismo, ateísmo, quando ele ainda estava na Universidade de Oxford, juntamente com seu irmão Charles Wesley, George Whitefield, eles fundam naquele lugar um clube, que eram reuniões que eles faziam na faculdade para falar de Jesus, para pregar Jesus, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho às prisões, às pessoas que estavam presas, aqueles que eram marginalizados, e tinham muitos que eram marginalizados nesse período na Inglaterra. Mas ainda com tudo isso, ele, sendo missionário, foi enviado
América, chega na América, que ainda era uma colônia inglesa, e vai evangelizar os índios. Chega ele evangelizando os índios, se achando o cara crente, o cara espiritual. Às vezes, irmãos, Jesus precisa ter um encontro assim com a gente e mostrar, calma, calma aí, cara, para. As melhores das suas obras, as melhores dela, se ela não for olhada, se Deus não olhar com um olhar de graça, de misericórdia, ofende a santidade de Deus. Por mais, pensa numa pessoa perfeita, a pessoa mais perfeita do mundo que tu já conheceu, ou que tu conheça. Essa pessoa não conseguiria a espiritualidade, e muito menos a salvação, se não fosse por meio da graça em Jesus Cristo. Concluindo, está ele dentro de um navio, de repente indo evangelizar os índios na América, que ainda era colônia inglesa nesse período, século XVIII. E quando ele está indo evangelizar os índios, se levanta uma grande tempestade. John Wesley pensa que vai morrer, fica desesperado e diz, agora eu vou morrer. Todo mundo no navio pensando, vai morrer, vai morrer. John Wesley, nesse momento, ele começa a ouvir, pastor, algumas pessoas cantando. Como que tem pessoa que está cantando aqui nesse navio, sendo que o navio está afundando, gente, pelo amor de Deus? Nesse momento ele procura e ele encontra um grupo de moravianos que estavam dentro daquele navio e eles estavam louvando, gente do céu, eles estavam louvando a Deus. John Wesley, quando ele vê aquilo, ele diz, não tem lógica, eu estou indo evangelizar, é quando ele solta essa clássica frase, eu estou indo evangelizar os índios, mas quem me converterá? Eu estou indo anunciar aos índios Jesus, eu sou um missionário, estou indo fazer missão, mas eu temo a morte, eu estou com medo da morte. Ele olha para aqueles morávios e ele começa a fazer uma reflexão do que era a sua vida. Eu estou falando de John Wesley. Quem sou eu? Para não fazer uma autoanálise. Eu disse para vocês que eu temi com esse tema. Uma autoanálise. John Wesley faz essa autoanálise já sendo missionário, um apregoeiro. John Wesley vai, evangeliza os índios, não dá nada certo. Chega lá, nem os índios, nem os brancos, ninguém gostou dele, pastora. Disseram, não, mas ele fala bem aí, mas fala demais assim, de uma forma muito culta, ele é muito frio. Gente, não sou eu que estou dizendo, é a história, a biografia dele. Eles achavam que ele era muito frio, que falava demais a sua oratória, mas que as pessoas não sentiam, não eram tocadas, não choravam. Ele volta agora praticamente frustrado, e ele começa nessa busca incessante, se reúne novamente agora com os morávios, e em uma reunião dessa que ele está com os morávios, de manhã, a história na biografia dele vai dizer que era exatamente 8:45 da manhã, quando eles estavam estudando um comentário de Martinho Lutero sobre Romanos. E naquele momento, quando ele está aprendendo sobre aquele comentário de Lutero, ele tem um encontro profundo com Cristo, e ele entende a graça de Deus, o favor de Deus. Até então, John Wesley era considerado por ser alguém muito rígido. Ele tinha aprendido com seu pai Samuel, com a sua mãe Susana, que eram extremamente rígidos e rigorosos, e ele implantava isso no meio dos cristãos. Agora ele consegue entender que a graça é muito além do que o jugo sobre os ombros. A graça é a liberdade de Cristo. A graça calabandarabacheia, quelebaia. E ele agora entende o que é o favor de Deus, a graça de Deus. E ele implanta isso, prega isso na Inglaterra. Se torna o grande pregador, prega nas igrejas. É proibido de pregar na igreja anglicana, que era a igreja do estado daquela época. Ele agora não pode mais pregar na igreja, e ele se torna influenciado diretamente por George Whitefield, ou Whitefield, como você prefira chamar. E ele se torna o grande pregador das cruzadas de rua. Em ocasiões a história vai dizer que quando ele pregava, juntavam-se cerca de
30.000 trabalhadores nas minas de carvão para ouvir Wesley pregar. E esses homens que outrora eram alcoólatras, que agrediam seus filhos, suas mulheres, que viviam numa vida miserável por causa da escravidão ao alcoolismo, eles ouviam Wesley pregar e eles choravam. Ei, a história vai dizer da biografia dele que esses homens todos sujos de carvão, eles começavam a chorar, que as lágrimas começavam a limpar os seus rostos. Oh, xarabaia, quelebandaia ceia. Wesley agora entende que ser um crente espiritual não é trazer jugo sobre as pessoas, mas é trazer a graça de Cristo. Ai, 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 labaia. Quantos acham que a graça é jugo? Que espiritualidade é jugo? Não, é liberdade em Deus, através de Cristo. E Ele influencia diretamente tantas gerações, chegando até a minha pessoa e até você. Outros homens, como Jonathan Edwards, que se encontra em uma igreja. A igreja de Jonathan Edwards, resumidamente, era uma igreja que estava recebendo um avivamento. A igreja que outrora, a igreja do avô dele, enfim, não vou entrar em detalhes sobre a biografia dele. E eu confesso que a biografia dele é uma das que mais me toca profundamente. Tanto a dele como a de William Seymour. Impossível ler William Seymour e não chorar com o movimento Rua Azusa e os escravos nos Estados Unidos. Eu vejo aqui, eu encontro aqui, Jonathan Edwards, vem um grande avivamento de Deus sobre aquela igreja, que ele era o pastor. E sabe que isso me remete muito à igreja de Corinto, porque agora começa o movimento do Espírito Santo trabalhar lá. E Jonathan Edwards, ele vai trazer isso. Ele tem um livro, ele traz um livro que ele vai trazer, que o texto, o título é Afeições Religiosas. Ele vai falar 12 pontos de quando a manifestação é do Espírito Santo e 12 pontos para que você saiba que a manifestação não é do Espírito Santo. Ou seja, a igreja de Corinto. E nisso ele vai trazer, e quando ele foi muito... Quando trouxeram muitas críticas a eles acerca do Espírito Santo que estava sendo manifesto lá, ele vai começar a dizer, na sua defesa, a maior prova que uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo não é quando ela cai. Porque isso estava acontecendo muito. Muitas pessoas estavam caindo, inclusive a própria mulher dele, Sarah Edwards. E ele vai dizer, a maior prova de que é o Espírito Santo agindo na vida de uma pessoa não é quando ela cai. E ele vai dizer na sua defesa, na defesa da manifestação do Espírito Santo, ele vai dizer, mas é quando essa pessoa se levanta. Você sabe por quê? Porque essa pessoa ela vai se levantar transformada. E ele vai falar disso muito claro na sua biografia, quando ele vai relatar acerca da própria mulher dele, que era uma mulher invejosa, que tinha baixo autoestima, que sofria de complexo de inferioridade, de inveja, e era cristã de dentro da igreja, mas que quando ela começa a receber as porções do Espírito Santo, ser cheia do Espírito Santo, ela começa a ter agora uma transformação. E é isso que não estava acontecendo na igreja de Corinto. Eles se diziam que recebiam, mas não tinha uma transformação. E é isso que Jonathan Edwards ele vai defender. Um crente espiritual que tem um Espírito Santo, que recebe o Espírito Santo, ele é um crente transformado. É um crente mudado. Se é invejoso, não vai ter mais inveja. Se tem vontade de denegrir a imagem do outro, de falar mal do outro, vai controlar a língua. Se tem desejos pornográficos de uma vida promíscua, vai pedir o Espírito Santo para ajudá-lo constantemente para vencer essas fraquezas. Como o próprio também
Evan Roberts no país de Gales. Ele pega Gales, gente, destruído. Gales na promiscuidade. Ele começa a orar por Gales pedindo um grande avivamento. Ele começa a orar por Gales pedindo o Espírito Santo. Porque é impossível você ser um crente espiritual, eu ser um crente espiritual, se não tiver ajuda direta do Espírito Santo, eu não consigo. E ele começa a orar por Gales. Você sabe o que acontece? Deus entrega. Haviam 100 mil habitantes em Gales. Deus entrega 100 mil pessoas para Evan Roberts. Aquelas pessoas começam a ser transformadas. Vidas que outrora, ao invés de estar na igreja, preferiam estar nos teatros, assistindo a jogos. Eles agora voltaram a ter o desejo de estar cultuando e congregando ao Senhor. Como você está? Eu quero fazer uma oração com você agora. E depois de tudo que nós ouvimos, eu não quero que você se conforme. Eu orei a Deus, eu pedi, eu disse: Espírito Santo, se o Senhor não for comigo, eu nem quero subir. Mas eu quero que o Senhor fale com o teu povo. E que não fale, como diz lá em Tiago, aquele homem que ouve a palavra, é como que não pratica, é como aquele que vê a sua face em frente ao espelho, depois quando sai, ele esquece de tudo que viu. Eu quero que você saia hoje deste projetando, com o subtema vida espiritual, refletindo, remoendo esta palavra, despertado não somente para a sua vida espiritual, mas para a vida espiritual da nossa geração. Todos esses homens que tiveram um verdadeiro encontro com Deus, uma transformação de vida espiritual, eles não se conformaram em reter aquilo para eles, mas eles influenciaram, incendiaram toda uma geração. Labaia! Evan Roberts, no século passado, 1904, no país de Gales, Deus usou para trazer o grande avivamento e transformação em Gales, que influenciou o Azusa com William Seymour, que influenciou Daniel Berg, e o pentecostalismo no Brasil, diretamente a minha vida e a tua vida. Feche seus olhos agora e oremos ao Senhor. Pai, nós ouvimos a tua palavra nessa noite. Oh Deus, nós ouvimos o teu despertar. Oh Pai, assim como Paulo, ele trouxe aquela igreja que estava em Corinto para ter uma vida espiritual de transformação, de mudança. E ele não abre mão de trazer a reconciliação de Deus aos homens. Ele escreve uma vez, não foi ouvido 2 vezes, não foi ouvido 3 vezes. Ele escreve 4 vezes, mas ele não desiste daquela igreja. E ele anuncia a reconciliação de Deus. Ele não abre mão daqueles cristãos, ainda que estivesse vivendo uma vida profana. Deus, nós queremos ser crentes espirituais em Ti. Não queremos ser religiosos, nós queremos ser espirituais. E nós queremos influenciar, Deus, uma geração, ó Pai. Usa-nos, ó Senhor, para através da espiritualidade em Ti, a graça através de Cristo Jesus e do Teu sacrifício, Jesus, alcançarmos, influenciarmos e através disso vidas sejam mudadas, como Calvino influenciou Genebra, como Paulo influenciou Corinto, como John Wesley influenciou a Inglaterra. Usa-nos, ó Deus, usa-nos, ó Deus, oh calabandaia ceia, ai, 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 que lebaia, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém.